Olá, meus queridos, estamos de volta aqui para mais uma aulinha de matemática. Vamos lá, peguem um livro, abram lá no capítulo 10. Essa é a nossa aula de número 4, tá certo? E como tema do nosso capítulo 10, nós temos propriedades da igualdade e resoluções de problemas, lá na página 106. A imagem de abertura do nosso capítulo traz 4 notas fiscais em que a avó de Murilo, ela fez compras no mercado, no posto de gasolina, na farmácia e no restaurante. Vocês sabem que toda nota fiscal, ele traz o produto descrito, o valor do produto e o valor total da compra. Então, sempre esse valor total, ele tem que trazer o quê? O valor somado certinho de todos os produtos, não é verdade? Se o valor que foi comprado for igual ao valor total, isso significa que a nossa igualdade é verdadeira. Olha aqui na farmácia, deu erro ao calcular o valor total. Mas como é que a gente faz esse cálculo? Somando todas as compras que foram feitas na farmácia, não é verdade? E é isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos começar a estudar as propriedades da igualdade, do sinalzinho de igual mesmo que vocês conhecem. Lá na página 107, nós temos aqui o conceito da igualdade. O que seria essa igualdade? O que representa esse sinal de igual? A professora, igual é igual. É verdade, é bem simples o sinal de igualdade, mas vocês vão precisar de uma atençãozinha aqui, tá certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos dessa igualdade usadas no nosso dia a dia. A gente usa os conceitos de igualdade no nosso dia a dia, só que a gente não percebe. Olha só esse primeiro exemplo aqui. Nós temos uma família que está comprando uma televisão. Aí o vendedor ele diz assim, ó, você pode levar este produto à vista por R$ 1.200 ou, se preferir, em 5 parcelas sem acréscimos de R$ 240. Ou seja, você vai pagar os mesmos R$ 1.200, só que dividido em 5 prestações e não vai pagar nada mais por isso. Então, a família ela vai comprar a televisão de R$ 1.200 ou em 5 prestações de R$ 240. Se você observar aqui, essa igualdade é verdadeira, porque 1.200 é igual a 5 vezes 240, ou seja, como ela não vai pagar juros nenhum, ela vai pagar exatamente o valor que seria à vista. Olha outro exemplo. Na sua nova dieta, você pode consumir 1.300 quilocalorias de proteínas, 500 quilocalorias de carboidrato e 200 quilocalorias de lipídios, totalizando 2.000 quilocalorias por dia. Será que isso é verdade? Se a gente somar as 1.300 quilocalorias aqui da proteína, o carboidrato e os lipídios, vai dar 2.000? Vai dar 2.000. Então, essa igualdade é verdadeira, porque a soma dessas parcelas aqui é igual ao que está depois da igualdade. Mais um exemplo. Para completar a capacidade do caminhão, são necessárias 60 caixas de produto M ou 45 caixas de produto N, ou seja, tem um certo espaço no caminhão. Ou nesse caminhão ou cabe 60 caixas do produto M ou 45 do produto N, ou seja, o espaço é o mesmo, só que as caixas devem ter tamanhos diferentes, por isso que vai caber 60 de uma e só 45 da outra. Então, eu posso usar a minha igualdade assim, ó, 60 caixas da M é igual a 45 da N, porque eles vão ocupar o mesmo espaço. Então, essa igualdade também é verdadeira. Lá na página 108, nós temos o seguinte. Podemos representar uma igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para o mesmo valor ou resultado. Ou seja, eu posso ter qualquer expressão aqui em A e qualquer expressão aqui em B, contanto que o resultado final das duas sejam iguais para que a minha igualdade se torne verdadeira. Uma igualdade matemática ela é dividida em duas partes, que é o primeiro membro, que é tudo que está à esquerda do símbolo de igual. E o segundo membro é tudo que está à direita, ou seja, tudo que vem antes da igualdade eu chamo de primeiro membro e tudo que vem depois da igualdade eu chamo de segundo membro. Aí eu vou trazer agora aqueles probleminhas do slide anterior. O primeiro membro seria os 1.200, que é igual a 5 vezes 240, esse é o segundo membro. 1.300 mais 500 mais 200, primeiro membro, que é igual a 2.000, segundo membro, 2.000.
60 vezes o produto M é o primeiro membro e 45 vezes o produto N seria o segundo membro. O que vem antes, primeiro membro, o que vem depois, segundo membro. Uma notinha aqui, ó. As operações adição, subtração, multiplicação e divisão, por exemplo, podem aparecer no primeiro, no segundo ou em ambos os membros de uma igualdade. Ou seja, nesse primeiro membro eu posso ter adição, subtração, multiplicação e divisão, do mesmo jeito que eu posso ter no segundo, como eu também posso ter nos dois. Contanto que o valor de um lado seja igual ao valor do outro para a minha igualdade se tornar verdadeira. Agora, vocês vão pausar o vídeo, responder as páginas 108 e 109 para pôr em prática isso que eu acabei de explicar, tá certo? Depois volta para a correção. Vamos corrigir a nossa página 108. Aí a primeira questão, ela diz, para que uma igualdade esteja correta, isto é, para que ela seja verdadeira, é necessário que o resultado ou o valor expresso no primeiro membro seja igual ao do segundo. Então, nós vamos observar essas igualdades aqui e vamos ver se elas são verdadeiras, se elas estão corretas. E as que não estiverem corretas, nós vamos corrigi-las, tá certo? Na letra A, eu tenho 12 mais 9 é igual a 21. Isso está correto? Está correto, né? Pois 12 mais 9 é igual a 21, ou seja, o resultado do primeiro membro é igual ao segundo membro. Então, essa igualdade é verdadeira. 13 é igual a 15 menos 2, está correto também, porque 15 menos 2 é 13. Então, eu tenho valores iguais nos dois membros, tornando a minha igualdade verdadeira. Letra C, 10 dividido por 2 é igual a 6. Isso está correto? Não, né, minha gente? 10 dividido por 2 é 5. Então, essa daqui não está correta, não é verdadeira, porque o primeiro membro é diferente do segundo membro. E como é que a gente poderia torná-la correta? A gente pode fazer de dois jeitos, né? Ou fazer, como eu coloquei aqui, 10 dividido por 2, que é 5, ou colocar aqui 12 dividido por 2, que vai dar 6. Letra D, 14 é igual a 2 vezes 8. Também não está correto, né? Porque 2 vezes 8 é igual a 16. Então, o valor do primeiro membro é diferente do segundo membro. E como é que a gente poderia tornar verdadeira? Ou fazer 14 é igual a 2 vezes 7, ou colocar aqui 16 é igual a 2 vezes 8, certo? A soma de dois números naturais é 7. Quais são esses números? Represente todas as formas possíveis. Então, eu vou fazer todas as igualdades possíveis em que o meu resultado vai dar 7. 0 mais 7 é igual a 7, 1 mais 6 é igual a 7, 2 mais 5 é igual a 7, 3 mais 4 é igual a 7. Invertendo aqui o primeiro membro, professora, precisa, tem que colocar todas as formas. Aí agora eu vou inverter. Vou colocar, em vez de 3 mais 4, 4 mais 3 é igual a 7, 5 mais 2 é igual a 7, 6 mais 1 é igual a 7, 7 mais 0 é igual a 7. Agora eu vou colocar o 7 para o primeiro membro e fazer tudo de novo. 7 é igual a 0 mais 7, 7 é igual a 1 mais 6, 7 é igual a 2 mais 5, 7 é igual a 3 mais 4. Invertendo aqui, 7 é igual a 4 mais 3, 7 é igual a 5 mais 2, 7 é igual a 6 mais 1 e 7 é igual a 7 mais 0, certo? Então, eu tenho que escrever todas as formas possíveis. Agora, essa terceira é com você, né? Escolha um número natural e escreva 4 formas possíveis de representá-lo por meio da igualdade. Agora, você vai ter que usar as 4 operações. Aqui, eu só usei a adição. Você vai escolher um número qualquer e só vai escrever 4 formas dele. Só que uma forma é usando a adição, outra subtração, outra divisão e outra multiplicação, certo? Por exemplo, o número 14. Escolhi o número 14. Uma forma de adição para me dar 14. Uma subtração que o resultado seja 14. Uma multiplicação que dê 14 e uma divisão que dê 14, certo? Então, terceira questão é pessoal. Vamos agora lá para a página 110. Vamos estudar o princípio de equivalência para adição e subtração. Ou seja, usando a operação de adição e subtração, como tornar as minhas igualdades verdadeiras.
Você conhece aquela balança de 2 pratos? Hoje, a maioria das balanças que a gente usa são as digitais, né? Mas, olha, essa aqui é a nossa balancinha de 2 pratos. Imagine que essa parte aqui, ó, ela seja o sinal de igualdade. Como é que funciona uma balança? Para você medir a massa de qualquer produto, o que é que você faz? Coloca um pezinho aqui, por exemplo, de 2 quilogramas, para você saber se o produto que você está pesando tem também 2 quilogramas, a nossa balança ela tem que estar o quê? Equilibrada, ou seja, os 2 pratos eles têm que estar no mesmo nível. Se tiver desequilibrado, isso significa que o produto que você está tentando pesar não vai ter 2 quilogramas. Do mesmo jeito funciona na nossa igualdade. Imagine que esse tripézinho aqui é o sinal de igual, ou seja, para que a nossa igualdade seja verdadeira, o que tiver nesse primeiro prato aqui, que a gente vai imaginar que ele seja o primeiro membro, também tem que estar no segundo pratinho, que é o segundo membro, para deixar a balança equilibrada. A balança só vai estar equilibrada se os 2 valores forem iguais, não é verdade? Então, a nossa igualdade, ela funciona como essa balança. O que tiver de um lado tem que estar do outro para a nossa igualdade ser verdadeira. E para isso, vocês vão fazer comigo agora o investigue. Completa as lacunas de forma que as igualdades permaneçam verdadeiras. Olha a primeira igualdade que eu tenho aqui, 9 é igual a 9. Isso é verdade, né? Todo mundo sabe. Então, as nossas igualdades aqui, elas têm que continuar verdadeira. Então, 9 mais quanto vai ser igual a 9 mais 6? Se eu coloquei mais 6 de um lado, eu vou balança equilibrada. Se eu coloquei 6 nesse prato, ele desceu, né? Então, para ela equilibrar, eu tenho que colocar 6 nesse outro prato também. Então, 9 mais 6 é igual a 9 mais 6, porque os dois dá 15. Aí aqui, ó, 9 menos 7. Eu tinha 9, tirei 7 desse lado, então eu tenho que tirar 7 do outro lado também, para ela ficar equilibrada. Essa outra aqui, 9 mais e 9 mais. Aí aqui você pode colocar o valor que você quiser, certo? Porque como não tenho nem o valor de nenhum lado, o que eu colocar de um lado, eu tenho que colocar do outro para minha balança equilibrar. Então, eu só vou colocar 0. 9 mais 0 de um lado, 9 mais 0 do outro. Então, continua equilibrado. Não coloquei nada de lugar nenhum. E essa última aqui, o que eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro. Lembra? Então, eu vou tirar 9. 9 menos 9 desse lado, vou tirar 9 do outro lado também para equilibrar minha balança. Certo? Aí agora a gente vai partir dessa igualdade aqui, ó. Vocês viram que aqui eu tinha 9 e 9, igual dos dois lados, números iguais. Aí agora eu tenho 21 mais 5 e tenho 18 mais 8. 21 mais 5 é quanto? 26. 18 mais 8, 26 também. Então, significa que essa igualdade é verdadeira, porque eu tenho o mesmo valor dos dois lados da minha balança. Então, eu tenho que continuar deixando a minha igualdade verdadeira, certo? Aí, o que foi que eu fiz aqui? Ó? 21 mais 5 mais 2 desse lado, então, 18 mais 8, tenho que colocar o quê? Mais 2 do outro lado para ela continuar equilibrada. Aí, nessa aqui, ó, eu tenho 21 mais 5, 18 mais 8, eu sei que são iguais. Só que aqui eu tirei 7 desse lado. Se eu tirei 7 de um lado, tenho que tirar 7 do outro, ok? 21 mais 5 mais, aí aqui eu não tenho, nem tenho. Então, esse aqui eu posso colocar qualquer valor que vai dar certo. Eu vou colocar 3. Se eu coloco 3 de um lado, tenho por obrigação de colocar 3 do outro para minha balança ficar equilibrada. E essa última também eu não tenho nenhum valor nem de um lado nem do outro. Então, o que eu tirar desse lado, vou tirar 5, eu vou tirar 5 do outro lado também. Escreva uma conclusão relacionada às igualdades verificadas no exercício anterior sobre a adição ou a subtração do mesmo número aos membros de uma igualdade. Então, o que foi que a gente percebeu preenchendo esses quadros aqui? A gente percebeu o quê? Que para a nossa igualdade ela ser verdadeira, se eu adicionar um número de um lado, eu tenho que adicionar o número do outro lado também para a minha balança ficar equilibrada. Se eu retirar um número de um lado, eu tenho que retirar ele do outro lado também. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro também e a minha balança vai continuar equilibrada, tá certo? Então, ao adicionar ou subtrair o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade.
Desse modo, a relação de igualdade não se altera quando se adiciona ou subtrai o mesmo número aos seus dois membros. Olha, o que não se altera é a relação de igualdade, ou seja, a minha igualdade ela vai continuar verdadeira. Mas vocês sabem que os valores eles vão se alterar dos dois lados. O que não pode alterar é os valores serem diferentes, ok? A gente está trabalhando a relação de igualdade. Então, o que tem de um lado tem que ser igual ao outro. Mas vocês sabem que aqui eu tenho 9 igual a 9. Eu adicionei 6 de um lado, adicionei 6 do outro. Agora eu fiquei 15 igual a 15. Continuou igual a relação de igualdade, mas os valores mudaram. O que era 9 virou 15, tá certo? É o que vocês têm que entender isso. Que o que vai permanecer igual é a igualdade ser verdadeira, ok? Terceira questão aqui, ó. Tenho 4 mais 4 igual a 8. Então, desse lado aqui eu tirei 3, eu continuei 4 mais 4. Se eu tirei 3 de um lado, eu tiro 3 do outro. E 4 mais 4 é 8, menos 3 dá 5. 8 menos 3 também dá 5, balancinha equilibrada. 32 menos 8, 18 mais 6. Olha, 32 menos 8, 18 mais 6. Para isso aqui dá 30. O que é que eu tenho que fazer? 18 mais 6 é 24. Para dar 30, eu tenho que adicionar 6. 32 menos 8 é 24. Para dar 30, eu também tenho que adicionar 6. Então, adiciono 6 em cada lado, chego no resultado de 30. Eu tenho 15 aqui, que é igual a 8 mais 7. Então, se eu fiz 15 mais 12, aumentei 12 aqui, eu tenho por obrigação de aumentar 12 desse outro lado. Então, 15 mais 12 vai dar 27. 8 mais 7 mais 12 também vai dar 27, balança equilibrada, que eu fiz a mesma coisa dos dois lados. 52 menos 7 é igual a 35 mais 10. Os dois dão 45. Então, o que é que eu vou fazer aqui para minha balança ficar equilibrada? O que eu adicionar de um lado, eu adiciono do outro. Então, eu vou colocar mais 11 de um lado, mais 11 do outro. Então, eu vou ficar com 45 mais 11, vai dar 56 dos dois lados. Tanto essa aqui vai dar 56, quanto esse outro também dará 56. Então, o que a gente pode concluir com relação ao princípio da adição e subtração, da equivalência? Se em um membro de uma igualdade é acrescido ou retirado um valor qualquer, esse mesmo valor deve ser acrescido ou retirado do outro membro para que a minha igualdade permaneça verdadeira. Então, se eu adiciono ou retiro de um lado, eu tenho que adicionar ou retirar o mesmo valor do outro lado para a igualdade permanecer verdadeira, certo? Aí agora vamos para o princípio de equivalência da multiplicação e divisão. A gente viu que o que eu somo ou subtraio de um lado, eu tenho que somar ou subtrair do outro o mesmo valor para a minha igualdade permanecer verdadeira. Será que esse princípio também vai funcionar para multiplicação e divisão? É isso que eu quero que vocês façam. Vão lá responder a página 112 usando esse mesmo princípio. O que você fizer de um lado, você faz do outro. Agora, usando multiplicação. Se multiplicar de um lado um valor, multiplica o mesmo valor do outro. Se dividir de um lado um valor, divide o mesmo valor no outro membro, para ver se a igualdade vai permanecer verdadeira e para ver se esse princípio vai ser igual na multiplicação e divisão. Então, respondam páginas 112 e 113, depois volta que a gente vai corrigir. Vamos lá para a nossa correção. Observa a relação entre os números da primeira linha e da segunda linha de cada tabela. Indique qual é o padrão adotado em cada caso e completa as tabelas com os valores que faltam. A tabela A, nós temos, olha só, primeira linha, segunda linha. Os números da segunda linha são obtidos como? Como é que eu consegui obter esse 18? Eu fiz o que com 3 para ele virar 18? Eu multipliquei, né? Então, são obtidos ao multiplicar os números da primeira linha por quanto? Eu multipliquei o 3 por quanto para chegar a 18? 6, né? 3 vezes 6 dá 18, 4 vezes 6 dá 24, 5 vezes 6, 30, 6 vezes 6, 36. Qual é o número que vezes 6 dá 42? 7. E 50 vezes 6, 300. Então, todos esses números foram multiplicados por 6 para eu conseguir encontrar esses números da segunda linha. Aí agora vamos observar a tabela B. Os números da segunda linha, eles são obtidos como? O que é que eu faço com esse? O que é que eu fiz com o 12 para ele virar 3? Eu dividi, né? E dividi o 12 por quanto para ele virar 3? Por 4.
12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4. 20 dividido por 4 dá 5. 36 dividido por 4 dá 9. Qual é o número que dividido por 4 dá 12? Por 12 vezes 4 é quanto? 48. E 25 vezes 4? 100. Eu só usei a operação inversa, tá certo? Continuando nossas balancinhas. Agora vamos ver se eu multiplicando ou dividindo o mesmo número dos dois membros, se a minha igualdade vai permanecer verdadeira. Eu tenho aqui na letra A, 2 vezes 6 é igual a 12. Então, 2 vezes 6 vezes quanto para se tornar verdadeira? Se eu fiz vezes 4 aqui, eu vou colocar vezes 4 desse lado. Então, 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 4, 48. 12 vezes 4, 48. Permaneceu equilibrada. 81 dividido por 9, eu sei que é 9, que é igual a 9, balança equilibrada. Então, o que é que eu vou fazer aqui na minha balança para o resultado final ser 3? Eu sei que 81 dividido por 9 é 9. 9 dividido por quanto vai ser 3? 9 dividido por 3, né? Então, 9 dividido por 3 vai ser 3 e do outro lado também. 9 dividido por 3 vai dar 3. Balança equilibrada, então, igualdade verdadeira. 56 eu tenho desse lado, que é igual a 8 vezes 7, que também é 56. Então, eu fiz o quê? 56 vezes 2 aqui e 56 vezes 2 aqui. Qual o número que eu vou preencher aqui para essa igualdade continuar verdadeira? Só tem uma única opção, que é o quê? O número 1, né? 56 vezes 2 vezes 1 para poder a minha balança ficar equilibrada. Então, 56 vezes 2, 112, 112, balancinha equilibrada. 48 dividido por 2, 24. 3 vezes 8, 24. Então, a minha balança está equilibrada. Para ela continuar equilibrada, o que eu multiplicar desse lado, eu também tenho que multiplicar desse outro lado. Então, esse aqui você pode escolher qualquer número. Eu vou multiplicar por 5. Então, vou fazer vezes 5 desse lado, vezes 5 do outro lado. Então, 48 dividido por 2 vezes 5 vai dar 120. 3 vezes 8 vezes 5, 120 também, certo? Página 113 agora. Com base nos padrões observados na atividade anterior, escreva uma conclusão relacionada à multiplicação ou divisão dos membros de uma igualdade por um mesmo número. E aí, nós usamos o mesmo princípio da adição e subtração. Funcionou para multiplicação e divisão? Funcionou, não é verdade? Então, o que é que eu posso concluir? Que eu multiplicando ou dividindo o primeiro membro por um número, eu tenho que multiplicar ou dividir o segundo membro por esse mesmo número para que a minha balança fique equilibrada, ou seja, para que a minha igualdade permaneça verdadeira. Lembrando que eu não posso nem por zero, porque eu não posso ter zero no divisor nunca, tá certo? Então, multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade. Dividindo os dois membros da igualdade por um mesmo número, diferente de zero, obtemos uma nova igualdade. Desse modo, a relação de igualdade não se altera quando seus dois membros são multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Então, qual é o nosso princípio de equivalência da multiplicação e divisão? Se um membro de uma igualdade é multiplicado ou dividido por um valor qualquer, diferente de zero na divisão, o outro membro também deve ser multiplicado ou dividido por esse mesmo valor para que a nossa igualdade permaneça verdadeira, para que a nossa balança continue equilibrada, certo? Então, o que eu faço de um lado, eu sou obrigada a fazer do outro lado, isso na adição, subtração, multiplicação ou divisão, para que a minha balança não perca o equilíbrio, tá certo? Agora nós vamos estudar lá na página 114, partilha de uma quantidade em duas partes desiguais. Nós aprendemos a dividir em partes iguais. Mas quando a gente precisar dividir em partes desiguais, como é que a gente vai fazer? Olha só, nas relações aditivas, nem sempre a divisão em partes iguais é a mais justa. Em alguns casos, uma divisão proporcional expressa com mais exatidão o cenário considerado. Olha o exemplo. Eu tenho 2 trabalhadores. Um trabalhou 8 horas, o outro trabalhou 32 horas fazendo a mesma atividade. É justo os dois ganharem o mesmo salário? É justo eu pagar o mesmo valor para quem trabalhou 8 horas e para quem trabalhou 32 horas?
Não é justo, né? Porque quem trabalha mais merece ganhar mais. Isso é a lógica. Então, é isso que eu falo em dividir em partes desiguais, ou seja, de acordo com o que cada um tem, o que cada um contribuiu, certo? Aí eu quero que vocês façam o quê? Vão tentar responder essa página 114, vão pausar o vídeo, responda a 114, depois volta que a gente fará a correção. Corrigindo nossa atividade lá da página 114, olha só, nós vamos resolver isso aqui usando o princípio da igualdade, certo? Não vamos, professora, mas eu fiz pela lógica. Vamos deixar a lógica para depois, vamos trabalhar o princípio da igualdade das 4 operações. Clara e Vitor juntaram dinheiro para comprar um presente para a avó. Eles reuniram R$ 250 ao todo. Se eles tivessem dado a mesma quantia, com quanto cada um teria contribuído? Se foi a mesma quantia, então eu vou fazer o quê? 250 dividir para os dois, cada um teria contribuído com R$ 125. Mas não é a letra B. Sabendo que Clara deu R$ 50 a mais que Vitor para a compra do presente, com quantos reais cada um contribuiu? Clara pagou R$ 50 a mais que Vitor. Então, usando o princípio, olha só. Clara é igual a Vitor mais 50, porque ela pagou R$ 50 a mais que o Vitor. Então, se a quantia de Clara é a quantia de Vitor mais 50, e eu sei que os dois juntos, a quantia de Clara mais a quantia de Vitor vai dar R$ 250, os dois juntos é 250, como aqui já disse. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir a quantia de Clara por essa expressão aqui, a quantia de Vitor mais 50. Então, no lugar da quantia de Clara, eu escrevi quantia de Vitor mais 50, porque é igualdade. Então, isso aqui é a mesma coisa dessa aqui. Lembra? É igual. Então, quantia de Vitor mais 50 e o restante mais quantia de Vitor é igual a 250. Só que lembra, Clara vai pagar R$ 50 a mais. Isso significa que Vitor vai pagar R$ 50 a menos. Aí, o que é que eu vou fazer? A quantia de Vitor mais R$ 50, que é esse aqui o valor de Clara, mais a quantia de Vitor menos 50, porque Vitor vai pagar R$ 50 a menos. Então, obedecendo o princípio da igualdade, se eu tirar 50 desse lado, eu tenho que tirar do outro lado também para minha balança continuar equilibrada. Então, tirei os 50 desse lado, tirei 50 do outro. Me deixando o quê? 50 menos 50 dá 0. Aí, desse lado vai sobrar quantia de Vitor mais quantia de Vitor. E do outro lado, 250 menos 50, 200. Então, vou ficar quantia de Vitor mais quantia de Vitor é igual a 200, certo? Então, eu tenho duas quantias de Vitor é R$ 200. Se duas quantias de Vitor é 200, uma só vai ser quanto? A metade, não? Então, a quantia de Vitor é R$ 100 e a de Clara, né, a de Vitor mais 50, então vai ser R$ 100 mais 50. Logo, Vitor contribuiu com R$ 100 e Clara contribuiu com 150. Continuando usando o mesmo raciocínio. Aí agora é outra situação. Vitor, ele contribuiu com R$ 80 a mais do que Clara. Então, como é que a gente vai escrever isso? Quantia de Vitor é a quantia de Clara mais R$ 80, porque ele contribuiu R$ 80 a mais. Aí eu vou para o início. A quantia de Clara mais a quantia de Vitor, os dois juntos, dá 250. Mas lembra, a quantia de Vitor é Clara mais 80. Então, repetir, ó, quantia de Clara mais quantia de Clara mais 80, só substituiu, que era Vitor, por Clara mais 80. Então, Clara mais 80 dá R$ 250. Aí agora eu vou fazer o quê? Usar o princípio, que eu colocar de um lado, eu vou colocar do outro. Clara não foi R$ 80 a menos? Então, quantia de Clara mais a quantia de Clara mais 80, que isso aqui é Vitor. Aí vou tirar os 80 de Clara, porque ela contribuiu com R$ 80 a menos. Se eu tiro desse lado, eu também tiro do outro. Aí, ó, 80 menos 80 dá 0, sobrou quantia de Clara mais Clara, que vai dar 250 menos 80, 170. Clara mais Clara igual a 170. Se duas Clara é 170, uma Clara só vai ser quanto? 85. Então, e o Vitor, né? A Clara mais 80? Então, o Vitor vai ser 85 mais 80, que vai dar 165. Então, Vitor contribuiu com R$ 165 e Clara com 85. Aí agora essa letra B, letra D, ela é pessoal, porque você vai fazer agora esse mesmo problema, só que você vai botar outro valor. Quem vai contribuir a mais do que o outro e qual é o valor a mais, certo? E vai responder usando esse mesmo raciocínio aqui. Aí agora nós vamos estudar as relações multiplicativas, que nós vimos as aditivas.
A multiplicativa é quando você vai fazer, por exemplo, uma receita de um bolo. Você vai dizer lá que você precisa de 4 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, só que você quer fazer a metade da receita. Quanto de ingrediente você vai precisar para fazer a metade da receita? É isso que nós vamos aprender agora, certo? Dê uma pausa, tentem responder essa página 117. E depois vocês venham aqui comigo que eu respondo com vocês, faça a correção, tá certo? Tentem usar o princípio da igualdade, certo? Na relação multiplicativa. Corrigindo a página 117, ela diz assim, ó, a receita macarrão da nona serve 6 pessoas e utiliza esses ingredientes. Então, para fazer uma receita para 6 pessoas, eu preciso de 600 gramas de macarrão, 900 gramas de carne moída, uma cebola, 2 dentes de alho, 4 tomates e 2 ovos. Aí a letra A diz, quantos ovos serão necessários agora para uma receita que sirva 12 pessoas? Essa receita serve 6. E para servir 12, o que é que eu faço? Eu sei que para 6 pessoas eu utilizo 2 ovos. Olha, quantos ovos são necessários? 6 pessoas eu utilizo 2 ovos. E 12 pessoas? Para eu achar 12 pessoas, eu vou fazer o quê? 6 vezes 2, que dá 12. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, 2 vezes 6 desse lado, então eu faço 2 vezes 2 do outro lado. Chegando aqui, para 12 pessoas, eu vou precisar de 4 ovos. Então, são necessários 4 ovos para fazer uma receita para servir 12 pessoas, viu? Só fiz aqui, ó, vezes 2 desse lado, vezes 2 do outro. Quantas cebolas são necessárias para fazer uma receita que sirva 3 pessoas? Olhem, era 6, agora eu quero 3. Eu sei que para servir 6 pessoas eu preciso de uma cebola. E para servir 3 pessoas é o quê? É a metade. Então, eu vou fazer metade vezes 6 e a metade vezes a cebola. E eu chego aqui, 3 pessoas, ó, 1 vezes 6, 6, dividido por 2 dá 3. Para servir 3 pessoas, eu vou precisar o quê? De metade de uma cebola. É necessário meia cebola, certo? Letra C. Quantos tomates são necessários para fazer uma receita que sirva 24 pessoas? Olha, eu sei que para 6 pessoas eu uso 4 tomates. E para 24? Eu vou precisar o quê? 6 vezes quanto dá 24? 6 vezes 4, né? Então, se eu multiplico por 4 de um lado, eu multiplico por 4 do outro. Então, 4 vezes 6 dá 24 e 4 vezes 4 dá 16. Então, para 24 pessoas, eu preciso de 16 tomates. São necessários 16 tomates. E a nossa letra D, quantos gramas de carne moída são necessários para uma receita que sirva 2 pessoas? Agora só é 2 pessoas. Então, eu sei que para 6 pessoas, eu preciso de 900 gramas. Como é que eu chego a 2? Eu faço o que com 6 para ele virar 2? Divido, né? Por quanto? Por 3. Então, 6 dividido por 3, eu chego a 2 pessoas. Se eu dividir por 3 de um lado, divido por 3 do outro. 900 dividido por 3, eu chego aqui para 2 pessoas, eu preciso de 300 gramas de carne. Então, são necessários 300 gramas de carne moída, certo? E a nossa aula encerra por aqui. Vocês irão, com a atividade de casa, vocês vão fazer da 118 até a 120. E no nosso encontro com o Meet, eu vou corrigir essas páginas que ficaram faltando. 109, 111, 113, 115, 116 e essas daqui, né? Da 118 até a 120, tá certo? Nossa aula encerra por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, anotem as dúvidas e até o nosso próximo encontro, tá certo? Tchau!